Sala do Debate e TV do Profeta, uma parceria de amigos. Você está ouvindo agora o programa Sala do Debate com o irmão Eliseu Antônio. Aumente o volume do seu rádio, porque começa agora um dos melhores debates bíblicos jamais visto na história do rádio brasileiro. Um debate com uma linguagem objetiva, clara, que todos poderão entender. Abra sua Bíblia, porque está no ar o debate da noite. Dos irmãos que estão aqui conosco, como eu falei antes, teólogo Fábio de Sá. Paz do Senhor, meu querido. Graça e a paz, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe nosso irmão Mauro, nosso irmão Davi, e a você, meu caro amigo Eliseu, e a todos os ouvintes. Muito bem, eu também quero cumprimentar meu querido irmão Mauro Dias, que tem sido uma pessoa muito importante para nós aqui no debate. E já vínhamos conversando ali no carro, e foi uma conversa muito agradável, e acreditamos que nós iremos aprender muito com esses dois homens de Deus. Paz do Senhor, Mauro Dias. A paz do Senhor, irmão Eliseu. A paz do Senhor, teólogo Fábio, presbítero Davi, e também a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É mais uma vez um prazer estar com todos vocês, e espero que todos nós saiamos aqui um pouco mais edificados desse programa. Sim, lembrando para os irmãos que o debate não é briga, tá, irmãos? Embora que a discórdia em relação a alguns aspectos, se tiver que discordar, os irmãos fiquem à vontade, porque sabemos que se torna interessante a partir do momento que alguém discorda de alguma coisa. A gente sempre quer saber o motivo daquela discórdia. E isso pode ser importante, interessante para a gente aprender esta palavra, né? A palavra que produz paz, esta palavra que traz conhecimento para a gente. Então, fique à vontade. Mas eu quero saudar também o nosso irmão Davi Salles, que já orou por nós, né? Ele é presbítero da Igreja Assembleia de Deus Jordão, e mais uma vez ele está nos dando a honra de estar aqui. Paz do Senhor, presbítero. Bom, os ouvintes estão querendo ouvir aquela saudação abençoada que o senhor sempre, quando chega aqui, dá para os ouvintes e tal. E o senhor, como é o homem da palavra, então é bom sempre dar aquele alô para os nossos irmãos, né? Olha aí, querido, mais uma vez a paz do Senhor, e é muita alegria, com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite, não é verdade, para participar deste momento tão especial. E eu gostaria de deixar um versículo de Deus para a sua vida que está nos ouvindo, no livro do patriarca Jó, capítulo 42, e o versículo 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrado ou pode ser impedido, como algumas traduções diz. Não é verdade? Mesmo nesse momento, nesta programação tão maravilhosa do nosso ilustre diácono Eliseu, não é verdade? Mas Deus é aquele que fala ao teu coração nesta noite, e Ele te diz: aquilo que está agendado na agenda de Deus ao teu respeito será cumprido. Mesmo por tudo que o patriarca Jó passou na sua vida, os amigos lhe abandonaram. A Bíblia diz que até a sua própria esposa abandonou ele. A Bíblia nos mostra que algo terrível aconteceu na vida de Jó. Quem sabe você se encontra neste exato momento desta forma, mas eu quero te dizer uma palavra profética de Deus. Aquilo que está escrito na agenda de Deus ao teu respeito, Deus ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu.
e as vírgulas, os pontos, as reticências, porque Deus, Ele é fiel. Então, explica pra gente, por favor. Em hipótese nenhuma. Um crente jamais pode cantar na boquinha da garrafa. Quando eu vim para esse debate, eu deixei claro minha posição. Primeiro que na boquinha da garrafa nem música é, né? Isso para mim, como ser humano, como cidadão de bem, é um absurdo. Nós sabemos que o mundo jaz o maligno, né? Inclusive, se o debate for por esse viés, eu não tenho problema nenhum em perder para o meu amigo Mauro aqui. Boquinha da garrafa não. Nem boquinha da garrafa, nessas porcarias que tem por aí afora, né? No entanto, eu não vejo problema nenhum, e biblicamente também não tem problema, né? Já dizendo de cara que isso aí não é coisa de cristão, mas ele tem uma ressalva. E nós queremos explorar mais essa questão da ressalva que ele tem a respeito de alguns conteúdos, algumas letras, que para ele não existe prejuízo. Mas, irmão Mauro Dias, ele também vem com esse propósito de nos ajudar a entender também essa questão. Porque o que nós vemos mais aí no dia a dia são pessoas que estão apoiando tudo, né? Pessoas que diz que não é pecado, desde que o coração se mantenha puro, desde porque Deus quer o coração, Deus não quer, né? Então, eu realmente tenho dificuldade. Percebo que, em relação a essa música Na Boquinha da Garrafa, tenho que concordar com nosso irmão Fábio, porque essa música é um lixo, a realidade é essa. Não tem, aquele tipo de música que só dura 6 meses, é ridícula. Agora, em relação ao crente escutar outros tipos de música e tal, eu acho até bonito músicas que falam do Nordeste, por exemplo, como em alguns casos das músicas de Luiz Gonzaga, como em alguns casos de outras também, aquele que veio quase que substituiu Luiz Gonzaga, que eu esqueci o nome dele, Dominguinhos, e outros mais. Interessante, tem letras bonitas, tem letras que às vezes fazem com que você pare um pouquinho para pensar, realmente tem, entendeu? Então, a partir do momento que a música, então, o meio termo ele tem que ser rejeitado tanto quanto o tudo pode, porque para o cristão nem tudo pode, e aquilo que não gera uma edificação, aquilo que vai macular o seu caráter como cristão, aquilo que vai macular você diante da sociedade como cristão, isso deve e tem que ser sim rejeitado e repudiado. Agora, é claro, também tem as questões, aquilo que vai entrando aos pouquinhos, aquilo que vai tirando a sua visão de cristão aos poucos, porque nós sabemos que o diabo ele não precisa que você abra a porta de vez, não, ele só precisa que uma brechinha seja aberta, aí a partir da brecha, aí a coisa vai piorando, vai dificultando o seu lado espiritual ao ponto, como falou o Fábio na sua fala anterior. Mesmo assim, o senhor não concorda que essas pessoas elas possam estar escutando isso na sua casa, seria isso? Exato, porque uma coisa, querendo ou não, ela acaba levando a outra. Sei. Vezes, um abismo chama outro abismo. A ideia é essa. E nunca podemos pensar que o diabo ele vai simplesmente vir de frente para você e empurrar e derrubar. Não. As coisas vão acontecendo de forma paulatina. É semelhante àquela cunha usada por pedreiros para abrir certas frechas. Ou então quando um cortador de árvore, ele quer cortar a árvore em vários pedaços, e como ele sabe que com o machado não vai poder fazer, o que ele faz? Coloca uma cunha na brecha e vai batendo. Então certas coisas realmente vão por esse caminho. Sei. E um cristão, quando ele passa a viver uma vida espiritual mais próxima de Deus, certas coisas automaticamente ele recusa. Ele vai recusando, porque não é nem que ele considere um pecado extremo, uma coisa que vá tirá-lo e tal, mas ele percebe que não é bem para ele. Eu me lembrei de um versículo importante que está lá no livro dos Salmos, que fala a respeito, a expressão é a seguinte: se os pecadores com branduras
vierem te conquistar, não consintas. É justamente por esse caminho aí que às vezes aquilo que parece tão grosseiro à nossa vista, aquilo que parece tão ridículo à nossa visão, mas a partir do momento que alguém chega com uma certa um certo linguajar até compreensivo, manso, então é aí onde é que mora o perigo, né? Exatamente, aí é onde mora o perigo e o problema, porque como eu já disse, o diabo ele não precisa de uma porta aberta, escancarada, ele precisa apenas de uma brecha em uma janela. Sim. Se houver uma brecha em uma janela, ele vai arrumar um meio de entrar, e este é o grande problema. Bom, então vemos aí que em relação a alguma coisa, o irmão Mauro concorda com o nosso irmão Fábio de Sá, mas o irmão Fábio, ele deixou bem claro na primeira fala dele, dizendo que essas músicas ele não vê nenhum problema, né, quando tocou no assunto de Dominguinhos e até também de Luiz Gonzaga, né, que existe algumas letras bem interessantes, fala da realidade, fala da realidade também, né? Então, irmão Fábio está até concordando não, como é que diz? Ele está me corrigindo aqui. Eu gostaria de passar a palavra para ele falar com as próprias os pensamentos dele. Meus irmãos, primeiro achei que o irmão Mauro foi muito bem na sua fala. É bom debater com alguém esclarecido. Há um relativismo na igreja de fato, hoje em dia, na igreja de Cristo. Um relativismo onde tudo pode. Não, meu irmão, nem tudo pode. Eu penso que nós podemos ouvir uma música de Luiz Gonzaga. Eu penso que nós podemos ouvir uma música de Gonzaguinha, que era o filho de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos. Eu penso que nós podemos ouvir sim uma música de Djavan. No entanto, isso jamais pode estar acima de Cristo. O que é estar acima de Cristo? O irmão, ao invés de ler a Bíblia, vai escutar música. O irmão, ao invés de ir à igreja, vai ao show de Djavan. O irmão, ao invés de escutar um hino para se fortalecer, ou ler a Bíblia, ou orar, vai escutar uma música de Gonzaguinha. O que eu estou falando, meus irmãos, é algo esporádico. Eu quero que os irmãos entendam que aqui é um debate de cristãos, e não um debate onde tem um crente e um não crente. Sim. Eu sou contra qualquer tipo de relativismo na igreja. Nada e nem ninguém pode estar acima de Cristo. Como o próprio Deus disse em Gênesis 4, capítulo 7, falou para Caim: olha, o pecado está à porta, mas cabe a ti combatê-lo. Ora, isso. Se eu, quando não era crente, era dançarino de brega, gosto de um brega danado, o brega toca sem querer, porque quem está me ouvindo aqui sabe que é verdade. Às vezes tem música que toca, o pé começa a balançar, não é que você está adorando, não, é que a música. Pense no. Olha, e eu vou dizer a você, o tal do chachado, o forró da época de Luiz Gonzaga, tem um negócio que, quando ele toca, você do nada o pé começa a balançar. Não é que você está dançando, não, o pé começa a balançar. Porque o ser humano já comprovadamente, cientificamente comprovado, que a gente tem esse ritmo dentro da gente. Mas isso de maneira alguma, gente, de maneira alguma pode ultrapassar a barreira onde Cristo deve estar. De maneira alguma. Qualquer coisa, colocar quaisquer coisas acima de Deus é pecado, e sem dúvida é pecado, contra a qualquer natureza divina, né? Contra qualquer natureza divina. Eu só discordo de uma coisinha só do irmão Mauro, que eu acho que ele se contradisse. Ele disse que quando a música é boa, mas depois ele disse que não pode ouvir. E tudo que é bom de fato, entenda, não é aquelas coisas que se faz de bom, mas o que é bom de fato vem de Deus. Quando Luiz Gonzaga disse: quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Era uma pessoa que não conhecia Deus, era uma pessoa analfabeta, e perguntou por que a judiação, por que tanto sofrimento? Ele não sabia.
E tem muita gente, talvez, que não entenda, tem gente que é esclarecido, mas tem gente que não é. E às vezes pergunta a Deus, meu Deus, por que eu sofro tanto? Talvez seja essa a sua pergunta, talvez você esteja ouvindo a rádio justamente por causa disso. Agora, você deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir uma música, aí, meu amigo, com certeza você está enveredando para um caminho errado. E aí, como ele falou, o diabo ele precisa apenas de uma brecha, talvez até menos que uma brecha, viu, meu irmão? Talvez até menos que uma brecha. Não concordo, porque Deus, ele tem que ser soberano acima de tudo e de todos. Amados, você viu aí a explicação, e eu tenho uma pergunta para o irmão Mauro Dias. Eu acredito que ele vai, não sei se ele vai poder explicar para a gente, porque aqui ninguém é dono da verdade, né, amados? Nós somos pessoas sujeitos à informação, e principalmente quando nós falamos no âmbito espiritual, isso ainda é muito mais. Então, inclusive, num bloco anterior, eu falei para as pessoas que quisessem ligar, né? Daqui a pouquinho eu vou abrir a linha para você, 3268-6939, e você pode fazer o seu comentário, uma colocação, né? Ou então, mesmo uma pergunta para os nossos irmãos, mas não desmerecendo nenhum deles, mas acredito que eles não sabem de tudo. E por não saber de tudo, né? Irmão Fábio está concordando, com certeza, e pode ser que alguma pergunta seja respondida em outro dia, em outra ocasião, tá certo? Mas na colocação do querido Fábio de Sá, ele disse aqui que falando do conteúdo da música de Luiz Gonzaga, eu não quero me empreender somente a esta música, que nós temos algo mais aprofundado para tratar. Mas quando ele fala a respeito do conteúdo da música, ele elogia, né, de certa forma, nas entrelinhas, ele elogia como sendo algo muito bom. Se eu estiver errado, o irmão pode me corrigir, fica à vontade. Mas, ao mesmo tempo, irmão Mauro Dias, nós vemos aí que o cantar, a ideia de compor, não tenha dúvida que é dom de Deus. São chamados os dons naturais, né? Nós não poderíamos dizer que Roberto Carlos não tem o dom natural para cantar. Ele tem sim. Assim como Luiz Gonzaga, Ivete Sangalo, Claudinha Leite e outros mais. Mas o que acontece é o seguinte, é que esse dom de Deus, esse dom natural de Deus para a vida de cada pessoa, que ela seja evangélica ou não, irmã Mauro Dias. Como mencionou aqui o Fábio, o conteúdo da música do Luiz Gonzaga, traz algum perigo para as nossas vidas? Alguém que não entende muito bem então pode, porque o dom vem de Deus, ele está cantando ali, é uma música que tem conteúdo, aí mora algum perigo? Ou é fácil de compreender esse assunto aí? Sim, meu irmão, mora o perigo. O irmão Fábio disse que eu havia dito que a música era boa, quando na verdade eu falei sobre a questão da letra. E como eu disse, você tem umas músicas com letras interessantes, letras que realmente chamam a atenção. Eu falei isso anteriormente. Agora também disse que não convém a um crente estar em sua casa escutando uma música, seja de Luiz Gonzaga, seja Dominguinho, seja Djavan, qualquer um, e sabendo que está passando pessoas ali pela rua, e provavelmente depois ele ou vai ser interrogado, ou então como ficará a cara desse irmão quando ele for evangelizar para algum daqueles que passaram e simplesmente perguntarem a ele: e aí, irmão, eu posso escutar também música de Luiz Gonzaga como se eu estava escutando na sua casa? Então vem essa questão. O fato de uma letra ser interessante, o fato de uma letra ter um certo proveito, não quer dizer necessariamente que você vai estar cantando aquilo ali. Não quer dizer necessariamente que você vai se ater àquilo ali. É olhar a letra, achou interessante, ok, mas está cantando, colocando em sua casa, fazendo alguma coisa desse tipo, eu não concordo. E em relação a ela ter sido criada, ela não foi criada pelo diabo. Eu acho que por motivos
certamente óbvios. Eu costumo dizer que só Deus e o ser humano ele tem o poder criativo. Por que o ser humano tem? Porque ele herda de Deus quando Deus o faz. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, na criação do homem, Deus colocou características que eram particulares dele. E a criação, eu sempre digo, o ser humano ele é criativo, porque aquilo sim é um dom de Deus, o dom de criação. Agora, o que acontece com isso aí? O diabo, ele não cria, mas o que ele faz? Ele usa a mente daqueles que criam. E quem é que o diabo pode usar? O ser humano. Porque o ser humano cria, vamos supor, foi criado, descobriram aquela questão da explosão de nêutrons e tal, que chegou a fazer a bomba atômica. Até então, a descoberta da radiação e tudo mais serviu muito para a ciência, como vem servindo até hoje. No entanto, o diabo achou um meio de pôr no coração do homem e fazer uma bomba atômica. Uma faca que é uma criação humana para cortar algumas coisas, facilitar a sua vida, é também utilizada pelo diabo para matar alguém. Então, a ideia de dizer que pelo fato da criação de músicas ser um dom dado por Deus e justificar isso aí para querer chutar todo tipo de ritmo, está errado. Porque por essa lógica, muitas coisas que foram criadas pelo homem e foram bem úteis, foram usadas pelo diabo. Então como é que fica essa lógica? Então não podemos enveredar realmente por esse caminho nesse sentido. O ideal é procurarmos nos ater sempre a Deus. Se é para cantar hinos, por que temos que cantar músicas de povos ao nosso redor? Quem tem que influenciar quem? São beberrões, prostitutos e adúlteros que têm que influenciar a igreja? Ou é a igreja que tem que influenciar os beberrões, os prostitutos e os adúlteros? Muito bem. Muito bem, muito bem. Isso mesmo, né, amados? Acontece o seguinte, que eu quero mandar uma saudação, eu quero interromper a minha própria fala, para os irmãos da Nova Mauricéia, que estão todos conectados lá no IPCEP, a nossa irmã Rafaela e a mãe da Sara, né? Inclusive ela esteve aqui também dando um testemunho muito lindo a respeito do que Deus fez com a filha dela. Mas, voltando aqui ao nosso tema, a irmã Rogéria também está conosco lá no IPCEP sintonizada, Deus abençoe. E eu vou abrir a linha para você, tem muita gente que vai dormir, né, daqui a pouquinho. Então, eu quero abrir a linha para você que quer fazer um comentário, para você que quer fazer uma pergunta aos nossos irmãos. O tema de hoje é muito light. Eu não sei se você, talvez alguém tenha um exemplo. Talvez você tenha algum exemplo de alguém que se deu mal porque foi por essas vias aí de que tudo pode, de que isso não é nada demais. E hoje está lá no mundão. Como bem falou aqui o nosso querido irmão Mauro Dias, né? A faca, ela é usada para o bem, mas ela pode ser utilizada pelo diabo para o mal. Então, você precisa entender que, como disse, usa as palavras do nosso querido Mauro, nós é quem temos que influenciar as pessoas, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem, tanto judeus como grego, qualquer ser humano em particular. Mas você pode ligar 3268-6939. Nós vamos continuando aqui, os nossos irmãos. Agora a palavra está com o querido irmão Fábio de Sá, que está com a palavra, mas primeiro eu vou atender esse ouvinte. Alô, ouvinte? Bom, a ligação caiu, mas você pode retornar, certo? 3268-6939. 3268-6939. Alô, ouvinte? Alô, meu querido, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, com quem eu falo? Jorge Alexandre. Irmão Jorge Alexandre, é de onde? Meu querido, eu sou daqui de Dois Unidos. Muito bem. Meu amado, o tema é um tanto quanto interessante. Eu quero ser rápido naquilo que eu entendo. Então, uma vez nascido de novo na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós passamos agora a ser a igreja de Deus, o tabernáculo de Deus. E o meu eu, desculpa o meu pigarro, o meu eu, a minha consciência, o meu intelecto passa a ser sacerdote desse tabernáculo. O meu corpo é um tabernáculo de Deus. Então, como sacerdote, eu tenho que manter a porta fechada para que o lixo do mundo não venha entrar nesse santuário. Muito bem. Que somos nós. Então, eu não sou... Existe 3 tipos de música, no meu entender. A música para a glória e a honra do Senhor, e a música para a glória do homem, e a música para a glória do diabo, que são essas músicas de baixas maldições, com apologia à depravação, à imoralidade, à pornografia em geral. Então eu acho que o salvo não deve se envolver com essas coisas. Quando a gente aceita Cristo, a gente passa a repudiar essas coisas, embora sendo a letra, algumas músicas que não tem abaixo de maldição, como a música de Luiz Gonzaga, algumas músicas de Roberto Carlos, algumas músicas românticas, tudo bem, é bonitinha, é agradável a letra, mas a gente não pode colocar isso no coração e se apegar a isso. Em vez de estar ouvindo uma música de adoração e louvor a Deus, você está ocupando a sua mente com a música secular. Então, o salvo, a igreja não deve estar dando espaço para isso, porque é de pouco em pouco, de gota em gota, que perfura uma pedra ou então um solo qualquer. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, como igreja, nós somos a eclésia de Deus, a igreja que Jesus edificou através da sua morte. Não deve estar se envolvendo. O apóstolo Paulo disse, tudo no mundo é lícito ao homem, mas nem tudo me convém. Isso mesmo. Que Deus abençoe. Amém. E tem mais um trecho bíblico, né, que diz que se já ressuscitaste com Cristo, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, não as que são da terra, né? E eu era um homem muito romântico, gostava muito de música. Eu era muito apegado a essas coisas, mas quando eu aceitei o Jesus verdadeiramente, eu comecei a tirar. Eu era um torcedor do Náutico, fanático. Hoje eu não sinto vontade de escutar jogo, nada dessas coisas, porque eu procurei me envolver com as coisas espirituais, baseado nessa palavra de Deus. Hoje eu estou tão apegado a isso, eu estou tão cristocêntrico, tão bibliocêntrico, que eu não tenho tempo para essas coisas. Minha mente, minha cabeça não tem espaço para isso. Entendeu? Não é querendo ser santo, não, que eu sou uma pessoa imperfeita, mas eu procuro evitar isso, porque eu sei que são pequenos detalhes que vão ofuscando a vida de um cristão. E se ele der espaço, é como o irmão falou aí, é um abismo puxando o outro, daqui a pouco ele está perdido, ele está um crente desafinado. Isso. Ok, meu querido, muito obrigado pela sua participação Amém. aqui no programa. Amém. É isso aí. Nosso irmão também não concorda que, mesmo que a música tenha conteúdo, ela tem que ser evitada porque um abismo chama outro abismo. Irmão Fábio, por favor. Eu vou responder uma pergunta de cada vez, inclusive as colocações do ouvinte. Primeiro, quem estiver sendo tentado, seja quem for, por exemplo, a minha tentação é a bebida. O que eu vou fazer perto de bebida? Eu vou cair. A tentação do homem normalmente é mulher. O que ele vai fazer onde só tem mulher? Né? Davi está falando, está dando uma sugestão aqui que não é essa sugestão que eu estou querendo falar. Né? Então, assim, nós temos que ter a consciência, irmãos, que nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, diz o seguinte: 1 Coríntios 10, 1: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele não dá a carta branca ao cristão.
Ele quer que você faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. E logo após esse versículo, no versículo 32, ele diz: não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, e nem a igreja de Deus. Ou seja, como o irmão falou, na sua fala anterior, o irmão Mauro, o cristão, ele jamais pode ser pedra de tropeço. Quer seja judeu, quer seja quem quer que seja. Se eu escutar Luiz Gonzaga ou qualquer outra música, e eu falo de qualidade, viu, irmão? Que não me faça pecar, porque não sei quem falou agora, mas eu garanto que ele ainda canta o hino brasileiro, viu? É bom a gente... Não adianta essa religiosidade toda, porque religiosidade não leva ninguém para o céu, não. Né? Não existe ninguém perfeito. Não há um justo, um sequer. Todos os pecados destituídos estão da graça de Deus. E outra coisa, quando a gente escuta alguma coisa e nós fazemos as pessoas tropeçarem, e às vezes a gente tropeça no nosso falar, às vezes nós tropeçamos na nossa arrogância. Não é só na música, não. Às vezes tem crente que acha que sabe de tudo e faz tropeçar. Por que muitas pessoas hoje têm raiva da igreja? E eu falo a igreja de Cristo. Porque tem crente que passa e não dá nem bom dia. E esquece que Cristo comia com pecadores. E eu acho que está havendo uma inversão. É como o irmão falou no início. O relativismo dentro da igreja. Eu não escuto música, mas trato o irmão mal. Mas trata a pessoa mal. Mas não dá bom dia. Né? Eu não torço pelo Náutico, mas desejo o mal da pessoa. Mas escuta Sabor de Mel, que é uma música que fala sobre vingança. E gospel. Uma música gospel, mas que fala sobre vingança. Quero deixar isso aqui claro. E quero dizer outra coisa, meu irmão. Paulo disse, em 2 Coríntios 12, 9. Deixa eu dar uma lida aqui. 12, 9. Ele falou o seguinte: ele era cometido por uma doença que ele disse que o próprio Satanás tinha colocado, e ele pediu a Deus durante 14 anos. Ele disse assim, e Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você tem uma fraqueza, caro ouvinte, se afaste dela, busque ao Senhor Jesus. É pecado você ouvir música? Uma música de qualidade, que não fale de traição, que não fale de outras coisas. Não é. Mas eu não estou dizendo isso para você comprar o CD amanhã, não. Não é isso, não. Eu estou dizendo que você pode ouvir e ficar com a sua consciência tranquila. Mas o que você não pode fazer é comprar o CD, ou se não pegar um pendrive de 32 GB e baixar só a música do mundo. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não é pecado. Davi faz isso, né? Não é pecado. Entendeu? Eu quero falar isso. E outra coisa, não adianta, irmãos, não adianta. Nós temos que ser santos, nós somos santos. Nós temos que buscar a perfeição, buscaremos a perfeição. Mas não adianta nós vestirmos uma capa de fariseu, achar que nós somos santos de um lado, só estamos todo errado em outro. É isso aí. Vamos atender esse ouvinte aqui. Alô, ouvinte? Alô? Com quem eu falo? Alô? Alô, com quem eu falo? Pastor Ailton. Pastor Ailton, tudo bem, pastor? Tudo na paz. O pastor Ailton é daqui mesmo? É, sim. Pronto. Muito bem. Está escutando o nosso debate? Tô sim. O senhor tem alguma coisa para dizer aos nossos irmãos? Quer fazer um comentário? Fique à vontade. Pois é assim, Alô? Estou escutando, pode falar. Alô? Primeiramente, eu queria saber assim, o pastor que está falando é o pastor? É Fábio de Sá, teólogo. Estou escutando direito o que ele está falando. É o Fábio de Sá.
teólogo Fábio de Sá. Ah, tá certo, meu pastor. Eu estou sem retorno aqui. Eu estou falando diretamente do celular, estou sem retorno. Ah, entendi. Mas pode fazer a sua colocação, que a gente está escutando muito bem, viu? Tá, okay. Agora sim, veja só, você falou sobre o debate aí, eu estou sem retorno, não estou escutando direito. O debate é sobre o quê? É sobre se os cristãos podem cantar músicas mundanas e mesmo assim continuar sendo aquele crente espiritual. Pois é, veja só. No livro de Malaquias, ali fala a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Entendeu? Sim. Eu creio que a pessoa que serve a Deus tem que ser diferente do mundo. Né? A Bíblia diz: que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma. Então, se Deus me chamou para ser luz, essa luz tem que brilhar na minha vida, não se misturar com as trevas. Eu creio que o crente que foi chamado para servir a Jesus, ele não deve se misturar com essas coisas, nem cantar música mudando. Então tá que nem aquela assim, vamos dizer, está como a igreja católica, aí você vai lá, o camarada faz, reza, faz isso, quando sai, faz tudo errado, bebe, fuma. Então, crente desse jeito, ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. Entendi. Não sou de acordo. A pessoa que diz que é evangélico está compartilhando com música mudando a música do mundo. Ou você é, ou não é. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. A sua colocação tem sido realmente a mais difundida, né, aqui no Brasil, nas igrejas evangélicas. Deus abençoe, viu, querido? Nada, fica com Deus, tá? Obrigado, tchau. E nós temos aqui perguntas de nossos ouvintes. Tem alguém aqui no Zap, né, o Josenildo Campos, o profeta da hora lá da UR5 Ibura. Ele está fazendo aqui uma pergunta aos nossos queridos irmãos. E a pergunta é: a questão da música clássica ou instrumental, essa música não tem letra, é errado um cristão ouvir este estilo? Essa é uma pergunta. E tem outra aqui: no caso de músicas evangélicas românticas, é um louvor a Deus? Ele está perguntando. Se é um louvor a Deus, música romântica, então qual é a diferença? Alguns dos irmãos querem responder? Entenderam a pergunta? Qual é a segunda pergunta dele? A segunda pergunta, ele está falando da música romântica, se é um louvor a Deus. Com certeza. A música romântica é um louvor a Deus, assim como o Cantares de Salomão é um louvor a Deus. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E quando se unem os dois, tornam-se uma só carne. E quando nós nos tornamos uma só carne com as nossas esposas, e as esposas com seus maridos, estão ele louvando a Deus. Muito bem. Quer no seu quarto, quer na sua casa, quer tomando banho, quer comendo, quer fazendo qualquer coisa, estão louvando a Deus, inclusive cantando músicas românticas evangélicas. Nós tivemos ontem aqui o quadro, né, os românticos da sala do debate. Irmão Mauro Dias, por favor. Em relação ao livro de Cantares, que, como nós sabemos, é uma declaração de amor do sábio Salomão. A Sunamita? Exatamente. E o que acontece? Podemos compreender naquele livro ali um homem que estava repleto de amor pela mulher. Um homem que estava apaixonado. E a capacidade de se apaixonar, a capacidade de amar,
é uma das características que o homem tem. É uma das características que não nasceu do nada. Ela vem de Deus para o homem. Porque quem mais entende de amor do que o próprio Deus? Então, quando se canta uma música evangélica voltada para o lado sentimental, e por sinal, vocês estão uma música evangélica voltada para o lado sentimental, hora ou outra vai falar de Deus, vai falar de Cristo, sempre vai falar. Então, aí vem a outra pergunta. Se você tem músicas românticas evangélicas, onde, mesmo falando pouco, vai falar de Deus, de Jesus e tal, por que você iria pegar músicas românticas do mundo? Muito bem, muito bem. O irmão presbítero Davi Salles, ele quer fazer uma pergunta aqui para os nossos irmãos, não sei para qual, mas fique à vontade, presbítero. Olha aí que bênção de Deus esse debate. Eu gostaria de direcionar especificamente a minha indagação para o teólogo Fábio de Sá, né? O defensor desta noite. Meu querido irmão Fábio, o apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele diz que nós não devemos amar o mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Nós sabemos que a palavra mundo vem de 3 significados do grego, né? E essa que o apóstolo João escreve fala é o mundo cosmo, né? A palavra cosmo do grego que traz o significado de o sistema, né, que o mundo oferece, né? E nós sabemos que uma das coisas que o mundo oferece é o sistema de música. E eu gostaria de saber a sua posição a respeito dessa questão de João. Se eu posso cantar música do mundo sem ser evangélica, não é verdade? Se isso não afeta a minha intimidade com Deus. Gostaria que você respondesse aí em nome de Jesus. Primeiro, alguém se contradisse. O Deus, o presbítero Davi, o apóstolo João, que fez a Bíblia é inerrante, fez uma parte da Bíblia. Quando ele fala que o mundo que ele se refere é o cosmos, e ele está certo, como é que Deus, ou o apóstolo João, usado pelo Espírito Santo, que é Deus, ia dizer que você não pode amar o cosmos, não o mundo, mas o cosmos, se é alguma coisa que ele criou? No entanto, meu caro, apesar de sua contradição, eu gostaria de lhe dizer que qualquer coisa que a pessoa coloque acima de Deus, quer seja pastor, música, dança, música erudita, como o profeta da hora falou, a gente não respondeu. Eu vou responder, profeta. O senhor quer ouvir? Olha, eu acho melhor o senhor assistir o programa. Como é o nome do programa? Isso aqui é Sala do Debate. Sala do Debate. Ouvir o Sala do Debate. É mais interessante ouvir o Sala do Debate do que... Por quê? Porque nós vamos crescer espiritualmente. Agora, se for uma eventualidade, você for a um casamento que vai ter uma valsa, se você for a uma formatura, não tem problema, não é pecado isso. Como não é pecado a gente cantar o hino nacional, eu já falei aqui, o hino de Pernambuco, não há pecado nisso. É do mundo, sim, claro que é do mundo. Mas e quem disse que quem fez o mundo foi Satanás, o cosmos? É isso que eu estou falando. O mundo está distorcido? Está, mas ele continua sendo a criação divina. Assim como nós fomos distorcidos e religados por Cristo para sermos a sua imagem e semelhança. O mundo foi distorcido, mas ele continua sendo criação de Deus. Agora, como o pastor Ailton falou, e eu concordo em gênero, número e grau com ele, concordo também com o Mauro. Se você, meu irmão, a sua tentação é a música, você já fez parte desse mundo e você não aguenta ouvir um brega que seu corpo começa a balançar, desliga o rádio. É igual você que já foi uma pessoa que foi viciada, já foi um alcoólatra, você perto de álcool, você tem que correr do álcool.
Se nós um dia, quem já foi mentiroso tem que fazer questão de falar a verdade. Nunca trocar a Bíblia por uma música. Nunca trocar Rapaz, eu ia trocar o nome do cantor agora, eu ia falar Vicente Celestino. Vicente Celestino é um cantor secular. É um cantor que não é cristão. Eu quero falar aquele que fala Deus seja a glória. Como é o nome dele? Vitorino Silva. Você trocar Vitorino Silva por Gonzaga, aí esse é o pecado. Você está deixando de adorar. O pecado é quando você deixa de adorar a Deus e você passa a satisfazer seu ego. Aí é pecado. Irmão Fábio, eu entendi a sua colocação, mas não é muito perigoso, esse paralelo entre pode, mas não pode trocar, deve, mas não tem que botar em primeiro lugar. Isso não é muito perigoso? De fato, é perigoso. Claro que é perigoso. Eu não posso ser mentiroso ou ser leviano e dizer que não é perigoso. Como o irmão falou, o irmão Mauro aqui, diversas vezes, falando que era perigoso. No entanto, eu estou explicando aqui, caro amigo Eliseu, que conhece, cada um sabe onde é que está a sua fraqueza, meu irmão. Nós temos que fugir daquilo que nos persegue. Nós temos que fugir daquilo que nos persegue. Não, tudo bem que a Bíblia diga. Eu não posso colocar um cabresto para o ser humano e dizer assim, olha, você não pode fazer isso. Quando a Bíblia diz que Paulo disse, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. De fato, nem tudo convém ao crente. E o crente sabe disso, basta apenas abrir a Bíblia e ler, que o Espírito Santo lhe dará o entendimento. Você pode tudo, agora nem tudo convém fazer. Irmão Fábio, para o senhor, o que é um crente espiritual? Tá, pronto, olha, o crente que é crente de verdade, ele é esse crente espiritual que você fala. E quem não é crente, quem não é espiritual é porque nunca foi crente. Por isso que não existe crente espiritual. Para ser crente tem que ser espiritual. Não tem outra alternativa. Para ser crente, eu tenho que estar em conexão direta com Deus. Tenho que ser espiritual. Lá em Coríntios, me parece, fala sobre o homem natural e o homem espiritual. Colossenses. Que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois lhe parece loucura. Mas as coisas, quando o crente espiritual tem facilidade de discernir, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se não existe crente espiritual, como entender essa passagem? Simplesmente pela colocação de Paulo. Né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente, por quê? Porque a pessoa que está no Espírito é do Espírito, é como eu disse, não é um crente espiritual. Quem é crente é espiritual. Pronto. Entenda. Quem não é crente não é espiritual. Sequer é crente. Não existe um crente que não seja espiritual. Não é crente. Então, ele não se converteu, não nasceu de novo. É simples. Vamos atender esse ouvinte. Alô, ouvinte. Alô, irmão Fábio, irmão Eliseu, tudo bem? Irmão Eliseu, meu querido, eu de novo, não sei se o senhor permite indagar a pergunta que foi feita sobre o homem espiritual. Isso. Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, veja que Paulo começa agora a dar a característica do homem em seu aspecto natural. Quando ele pensava em fazer o bem, o mal estava diante dele. E muitas pessoas que lêem esse texto interpretam erroneamente. Mas quando você vai para o capítulo 8, veja que Paulo agora começa a dar uma característica diferente do homem em seu aspecto natural. Ele começa a declarar o homem em seu estado espiritual, que é totalmente diferente do homem natural. Então o homem, quem nascido do Espírito, procede literalmente das coisas espirituais. A gente usa a expressão, isso é bíblico, está na palavra de Deus, que o reino de Deus é tomado à força. Então eu tenho que me esforçar para estar no estado espiritual. As coisas divinas, ela não se mistura, ela é limpa, ela é pura, é como a água, é como a luz, é como o sal. Se eu pego uma luz
e começo a enfeitar ela com papel luminoso, papel de cor, azul, amarelo, eu vou ofuscar o seu brilho. Se eu pego o sal e misturo com outra substância, eu vou tirar a sua naturalidade, a sua originalidade, vai ficar ofuscada, misturada. Então com uma luz, eu não posso ofuscar o meu brilho. É óbvio que enquanto eu estiver nessa terra, estou sujeito à tempestade deste mundo, mas eu tenho que estar driblando, me desviando. Se é para ouvir uma música do mundo, se eu estou numa casa do irmão, uma pessoa que não é evangélica, e eu chego na casa dele, ele bota uma música, está tocando uma música do mundo, um pagode, uma música punk, novinha, eu estou na casa dele, e eu chego, está tocando essa música, e eu, porque eu sou crente, eu não posso ouvir, não, que é isso, pelo amor de Deus, eu estou lá sentado, a música está tocando, mas não está entrando no meu coração, eu só não vou pedir o rapaz para desligar a viola. Agora, se ele sentir que deve desligar, ele que desligue. O senhor está me entendendo? Então, eu estou na casa do rapaz, está lá tocando a música, como aconteceu uma vez, cheguei na casa do cidadão, e estava tocando na cozinha dele uma música da novinha. Ele botou lá aquela música nojenta, mas eu estava lá sentado, conversando com ele e escutando sem querer essa música. O crente escuta as coisas sem querer. Eu vou para casa do rapaz e ele bota a galinha cabidela. E agora para eu comer? Como é que fica a situação? Só tem aquela carne. E aí? Eu vou comer porque eu não vou entristecer o rapaz. Eu vou chegar para ele e vou dizer: meu querido, o senhor me perdoe, eu não gosto de comer galinha cabidela. Para não afligir o irmão, dizer para ele que eu sou crente, aí ele vai ficar magoado. Eu vou dizer para ele: o senhor me perdoe, eu não gosto de comer galinha cabidela. Pronto. Ok, meu querido, entendemos a sua colocação. Deus abençoe mais uma vez. Amém. Muito obrigado pela participação. Irmão, Davi quer dar uma fala aqui. Irmão da presbítero, pode falar, querido. Nosso teólogo Fábio, ele está totalmente equivocado a respeito deste assunto. A Bíblia nos mostra 5 palavras do hebraico para mundo. E do grego, ela nos traz 5 palavras para a definição de mundo. Vou dizer, ele acho que ele não conhece, infelizmente. Primeiro, Fábio, aion. Segundo, cosmo. E o terceiro, aikomené. Né? João, o evangelista, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esse mundo significa a humanidade. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, amados irmãos, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, o sistema mundano, né? Que as músicas que estão adentrando até mesmo dentro do sistema evangélico, né? Muitas músicas mundanas, como funk. E existe também essa mesma palavra que Paulo se referiu no capítulo, o apóstolo João, que ele diz: não ameis o mundo, é o sistema mundano. E existe um mundo, planeta Terra, que é o planeta que Deus criou. Tá certo, meu querido? Essas 3 palavras. Quando eu me referi a respeito que João diz do sistema mundano, aquele que ama o sistema mundano torna-se inimigo de Deus. Tá certo, meu querido? Procure estudar um pouco a Bíblia e ver as definições da palavra de Deus aí, em nome de Jesus. Tá certo? Bom, amados... o Fábio já quer dar a resposta, mas infelizmente vai ficar sem resposta. Nós temos aqui o irmão Mauro Dias, que ainda não falou, está ali com algumas argumentações para dar para a gente não pode perder, porque já está na ponta da língua. Irmão Mauro Dias, o senhor tem um tempo que quiser, meu querido. Bem, irmão Eliseu, ouvintes, em relação ao que foi falado sobre o versículo não ameis o mundo, realmente a palavra mundo aí significa o sistema que existe hoje
e que cada vez mais se distancia de Deus, através do ateísmo, através da idolatria, através de pecados constantes, e vai penetrando na igreja de uma forma relativista. Então, o mundo aí realmente é o sistema. E quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, realmente está falando desse sistema. Nem o que no mundo há, não ameis este sistema que está governando, que está dominando. Então, paralelamente a isso aí, ou contrário a isso aí, antagonizando a isso aí, temos a igreja, que não pode viver segundo o sistema mundano. O sistema da igreja é outro. E qual é o chama da igreja? É teocrático. Por que teocrático? Porque a direção é única e exclusivamente divina. Nada mais do que isso. É divino e pronto. Entendeu? Então, quando se pega itens mundanos e queremos introduzir na igreja, aquilo ali não vai ser uma boa mistura. O que eu posso ver, irmãos, hoje em dia, é que existem igrejas e igrejas. Infelizmente. Porque não era para existir igrejas e igrejas, era para existir igreja, que independente da placa, independente do nome a qual a acunharam, deveria ser todas seguindo o mesmo propósito, todas seguindo a mesma direção. Só que não é o que está acontecendo. Nós temos igrejas onde existe doutrina e existe ensinamento. Só que para alguns está faltando uma coisa. E sabe o que é? Vergonha na cara. Aprender a ser crente e deixar as coisas desse sistema mundano para trás. Porque as pessoas estão se autoconvencendo de que estão convertidas. Vêm com a carga do mundo, ao invés de deixarem a carga lá no mundo, não querem deixar. Aí quando chega na igreja, ele aprende muitas vezes de que não precisa deixar lá fora. Pode trazer a carga por aqui, não tem problema. Não, não pode. Se vem para a igreja, a carga tem que ficar lá fora. A transformação vai acontecendo em sua vida paulatinamente, mas você já tem que vir com a intenção de servir a Deus. Então, a partir do momento que se acha que músicas, por exemplo, eu estava numa igreja batista há alguns anos atrás, e eles estavam, Davi tocou aqui na palavra funk, e eu até lembrei, e nessa igreja batista se formou um grupo de funk, e começou lá o povo a dançar e tal, aquela coisa ali na frente. Por sinal, a igreja que a minha tia faz parte, em vez de quando eu frequento, eu sou crente assembleiano, aí estava lá aquele grupo. Eu fui lá para frente da igreja e escutei quando um ímpio escutou aquele som lá e veio para a porta da igreja para ver o que era aquilo. Aí disse, olha, na igreja estão tocando também música de baile, música de funk, música do mundo. E aí, como é que fica a igreja? Como é que fica a questão de influenciar? Porque se a influência está vindo de fora para dentro, então está acontecendo alguma coisa errada. Era para acontecer ao contrário. É a igreja que tem que influenciar. Israel foi escolhido por Deus para influenciar. E o que foi que aconteceu quando estavam ali naquela terra que o Senhor havia prometido e os colocou lá? Eles passaram a receber influência dos que estavam ao seu derredor. Influências e mais influências, que acabou o quê? Com vários castigos sobre o povo de Israel. Então a igreja tem que andar por uma linha diferente da linha do mundo. Agora vamos analisar uma coisa. Eu percebi que muitos que adotam esse sistema de que música do mundo não tem problema e tal, ser cantada e por essas conversas aí. Muitos deles são tocadores. Vemos vários tocadores de igreja, tocadores de conjunto, tocadores de eletrônico, que parece que se consideram acima do bem e do mal. Aí o que acontece? Escutam músicas e mais músicas e depois vem com certos ritmos. Aí é quando nós passamos a analisar um pouco a vida dessas pessoas, e já tem gente perguntando se tocadores A ou tocadores B são realmente crentes. Como é que funciona isso aí? Será que eles começaram assim? Eu tenho certeza que não, eles começaram bem. Mas sabe o que aconteceu? Começaram a se influenciar.
Eu já vi um tocador de uma igreja que ele disse: não, eu toco na igreja, mas profissionalmente eu também toco em pagode, porque eu sou um profissional da música. Peraí, como é que funciona isso? E ele é crente. Um cristão tocando em pagode do mundo e depois vem tocar na igreja? A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, não. Ou é uma ou é outra. O que foi que Deus disse lá no Apocalipse? Você não é frio e nem é quente, então vomitar-te-ei. Deus não aceita mistura. Isto é um fato. Aí vem um cristão, um homem que se diz crente, dizer uma coisa dessas, que toca na igreja, mas também toca no mundo, em pagode e tudo mais. Por favor, meu irmão, aí já querem realmente abusar da inteligência dos demais. Só que, infelizmente, quando falamos desta forma, somos taxados como conservadores, somos taxados como quem quer ser santo demais, somos taxados como pessoas quadradas que não quer se adaptar à nova realidade. Meus queridos, nós temos compromisso com Deus, não é para morar no inferno. Nós temos compromisso com Deus para morar no céu. A salvação é garantida apenas por Cristo e unicamente por Ele. Então não há o que se falar em relativismo. Não há como viver em um relativismo espiritual, de forma nenhuma, de forma alguma. Agora analise. Muitos desses tocadores que vivem esse relativismo espiritual, como é que eles se apresentam? Muitas vezes, como eu já falei anteriormente, eles nos intitulam de conservadores, e eles se acham melhores do que nós por isso, porque nós somos conservadores e eles são o quê? São os avançados, são os modernos. Eles pensam que são espertos. Eles pensam que são espertos, têm um espírito crítico. O problema é que esse espírito crítico deles é utilizado para criticar aqueles que não querem andar e não querem aceitar a forma de ele agir, a forma de ele proceder. Eles se acham os mais descolados. Que descolamento é esse aí? Como é que vive uma pessoa dessa no decurso deste mundo e na igreja? Está havendo uma mistura, e como eu já falei, a mistura não é aceita por Deus. Como já foi lido, 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, quando eu falei que o diabo precisa de uma brecha, é justamente isso aí. Aí quando você vê pessoas que vivem nessa mistura de escutar música evangélica e música cristã, em pouco tempo ele vai passando de escutar música evangélica para escutar mais músicas não evangélicas. Aquilo ali vai se avançando, até que chega a um ponto de que o camarada vai até esfriando na fé. Isso é um fato, não é cogitação não. O que tem acontecido, infelizmente, é isso. Aí pega essas pessoas que costumam ver nesse relativismo, que costumam escutar uma e outra coisa e tal. Pergunta para uma pessoa dessa o que é um jejum. Pergunta para uma pessoa dessa o que é uma vigília. Pergunta para uma pessoa dessa o que é dedicar-se à leitura da Bíblia. Qual será a resposta? Pessoas que sequer conseguem defender a sua fé nos lugares onde estão. Como é que fica a situação de um crente quando ele está em um ambiente, seja numa faculdade, no trabalho, e ele, por estar com esse tipo de pensamento, quando alguém começa a criticar a sua fé, ele fala o que exatamente? Não tem o que falar, por quê? Porque ele se contaminou com coisas que não deveria, ele deu atenção com coisas que não edificava. Então vivamos de uma forma e façamos coisas que sirva realmente para a nossa edificação, porque a partir do momento em que procuramos nos edificar através da palavra de Deus, através de hinos, bons hinos, boas letras, de hinos evangélicos, a nossa vida vai constantemente melhorando e nós vamos nos aproximando mais de Deus. Eu quero agradecer a sua audiência, você que está ligadinho conosco, você está no programa Sala do Debate. E você pode ligar, interagir conosco aqui, 3268-6939, a linha está aberta para você que nunca ligou para nós, né? Estamos agora em novo horário,
todos os dias das 22 às 0 horas. Antes a gente estava das 20 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, mas estamos agora em novo horário e queremos agradecer a você pela sua paciência, pela sua compreensão aqui conosco no programa Sala do Debate. E como cada dia da semana nós temos um quadro diferente, hoje estamos aqui tratando de um tema muito especial, falando a respeito das músicas mundanas. Se o crente ele pode cantar músicas mundanas, adentrar esse universo e continuar sendo aquele crente espiritual. Quando fazemos referência àquele crente espiritual, estamos fazendo referência a pessoas que consagram, que jejuam, que sentem a presença de Deus, pessoas que estão na igreja, que falam em línguas estranhas, pessoas que oram e Deus faz milagres acontecer, pessoas que passam não vou dizer energia, porque não é muito usado esse termo para nós evangélicos, mas que passa uma autenticidade do poder de Deus muito grande para outras pessoas. Um poder transformador que nós adquirimos quando aceitamos Jesus como Salvador através do novo nascimento. Então, você pode participar aqui conosco ligando 3268-6939. Estamos já rumando para o finalzinho do programa, mas ainda temos 26 minutos e você pode fazer uma colocação, você que quer fazer uma pergunta em cima desse tema, pode ficar à vontade. Também pode interagir aqui através do Facebook, Sala do Debate, e também pode estar acessando o site da rádio, www.radiomoriafm.com. E aqui no estúdio conosco está o querido presbítero Davi Salles, que veio acompanhando o nosso querido teólogo Mauro Dias, da Assembleia de Deus Recife, e também o querido irmão Fábio de Sá, também teólogo aqui da Igreja Batista Missionária na Caxangá. E nós estamos aqui conversando a respeito desse tema, que você pode estar tirando ou tendo uma opinião. E nós queremos ouvir, claro, a sua opinião, a sua colocação. Alô, ouvinte. Pode sim, irmão. A paz do Senhor, com quem eu falo? Fala com o Nelson Leonardo, aqui do Alto Eucalipto. Muito bem, Leonardo. Está escutando a programação? Estou sim. E você quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Fica à vontade. Quero fazer colocação, irmão. É que quando eu estava no mundo, eu era fã número 1 de Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Roberto Carlos, enfim. Mas quando Jesus me chamou, me tirou de uma lama muito podre, todas essas coisas saíram do meu caminho. Não senti mais desejo algum de ouvir nenhum desses cantores. Passei a ouvir aqueles que louvam a Deus. Houve uma mudança na minha vida. Quando se falou de música romântica, eu tenho a minha convicção que a música romântica, o homem está louvando a uma mulher ou a um homem. E a palavra do Senhor, Salmo 150, ele diz: todos que têm fôlego, louvem ao Senhor. Quando se fala de ritmo, eu sonho com a igreja que tenha violão, banjo, sanfona, e não tem uma bateria que faz zoada, incomoda, e às vezes chama até as pessoas que estão de fora a atenção, diante de tanto barulho. Então, há de haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ficou para trás os vícios do mundo. Também quando se diz, não ameis o mundo, a palavra está dizendo que eu não devo amar as coisas do mundo que desagrada a Deus. Então, graças a Deus que nenhum tipo de música, nenhum cantor que eu gostava demais até,
nenhum desses teve mais influência na minha vida. Mas tenho ouvido hinos e amo principalmente os hinos antigos. Muito bem, muito bem. José de Paula, Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, enfim, hinos que faz o homem falar em línguas estranhas, se alegrar, glorificar a Deus. Por quê? São hinos verdadeiramente espirituais. Eles não foram compostos, eu creio, para o homem ganhar dinheiro. E hoje nós estamos vendo aí pessoas recebendo até 200, 300 mil para vir participar de um show. Então, a grande verdade é essa. Eu, graças a Deus, né, amo os hinos espirituais a Deus. E creio que Ele tem até trabalhado na minha vida através desses hinos. Ok, meu querido. Então é muito bom o programa, né? Isso serve para nós termos mais conhecimento, vamos mais aprendendo, né? Quando a palavra também, alguém disse aí que todos nós somos aprendizes, o único que tem todo o conhecimento bíblico é o Espírito Santo de Deus. Okay. Mas todos nós estamos aprendendo cada dia um pouquinho. E isso vai nos fortalecendo na graça e no conhecimento de Deus. Muito bem, muito bem. E eu peço aos irmãos que orem por mim, porque estou cirurgiado, estou em casa, e estou sendo impedido, né, de fazer a obra como eu fazia, campanha evangelizadora, os cultos rodízio. E eu estou afastado diante de uma cirurgia, de um problema que tive, aí que os irmãos me apresentem oração. Amém. Muito obrigado pela sua participação, meu querido. E o nosso querido irmão Fábio de Sá, ele está com a palavra, ele quer fazer aqui algumas ponderações, e nós estamos ao seu inteiro dispor, meu irmão. Primeiro, eu gostaria de me condoer com a situação deste senhor, que antes era um evangelista, ainda o é, mas está cirurgiado. Que Deus o abençoe e que o senhor volte em breve ao campo missionário. Eu vou em 3 partes aqui, né? Primeiro, o presbítero Davi falou que existem 5 palavras no hebraico, não falou quais, eu não sei. Apesar de estar estudando teologia, nós não estudamos hebraico ainda, não sei como ele sabe. Inclusive o nosso professor disse que ele não sabe. Ele disse que tem 3 palavras em grego, aion, cosmos e ecomené. E a que ele falou foi cosmos, e o cosmos foi criado por Deus. E quando eu estava falando, realmente, o crente não tem que estar ligado ao mundo. O mundo que eu falo é o sistema, realmente não. O problema é que quando eu falei isso, a mente dele estava em Santiago, no Chile. Não estava aqui, assistindo sabe Deus o quê. Quanto a meu irmão Mauro, ele usou 2 termos, teocracia e teocrático, para que falasse nisso no governo de Deus. Na verdade, irmão, não é teocracia, porque a teocracia seria uma democracia divina. E nós sabemos que Deus é reino, então seríamos teocentrismo. Agora, o ponto mais importante, que é o ponto do debate, que ele viu na Igreja Batista tocando funk, meu irmão, eu participei de um carnaval, um retiro, na época do carnaval, retiro. Participei de um retiro, gente, eu peço desculpas a vocês, na verdade, nessa hora minha cabeça começa o raciocínio lento. Eu peço perdão aos irmãos, eu sou ser humano, peço desculpas. Peço desculpas ao nosso irmão aqui, Eliseu, meu irmão Mauro. Fui para um retiro e fiquei estarrecido também na Igreja Batista. Eu sou de uma Igreja Batista. Quando eu vi rebolejo, meu amigo, é de doer. É de doer. Quando você vai para uma igreja, e acontece isso em qualquer igreja, não é só Batista não, Assembleia, não funk, viu? Eu vou dizer o que é que acontece. O pastor está lá para pregar, ou o pregador, o missionário, aí bota um teatro. O teatro passa 1 hora, o pastor prega 15 minutos. Se eu estiver mentindo, eu quero que... Olha, meu amigo,
Não existe. A palavra de Deus é o centro de tudo. Uma vez eu ouvi um menino dizendo: o que o sermão não faz, o teatro faz. Faz não, irmão. O que o sermão não fizer, ninguém faz. Porque a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes. Só você ler lá Hebreus 4:12. Eu sou completamente contra qualquer igreja tocando qualquer coisa. Vou dizer aqui, funk, axé, pagode, seja lá o que for. Nesse aspecto, usando de subterfúgios. Deus não precisa da ajuda de ninguém para converter uma alma. Porque Deus, quando quiser, Ele transforma o mais vil pecador no mais arrependido dos homens, sem precisar de funk nenhum. Então pode ficar tranquilo, viu, irmão Mauro? Que esse pessoal não vai na igreja mais não. Eu não ia não, nessa igreja mais não. Porque eu não considero uma igreja séria, nem um pastor sério, um cara que admite funk na igreja dele. Não considero. Não considero. Porque o senhor falou que é careta. Eu não sou careta não, eu sou quadrado e rústico, grosso. Eu sou uma lixa de 150 de ferro. Eu sou grosso ao quadrado, meu amigo. Como é que pode uma igreja... É o fim. Uma igreja tocando funk. Isso é um absurdo. É um completo absurdo. É um completo disparate ao reino de Deus. Agora, nós sabemos que vão existir falsos profetas em vários lugares, fazendo várias coisas. Como é que o cara se passa para permitir que a igreja dele toque funk para chamar alguém? Isso é um absurdo. Eu peço até desculpa a minha exaltação, porque é inaceitável isso. Numa igreja que é um lugar, que é para ser um lugar de adoração ao Senhor, toca funk. Peço até desculpa aos irmãos, mas isso é inaceitável em qualquer lugar. Exatamente. Alô, ouvinte. A paz do Senhor, benção. A paz do Senhor, irmão Valdirei, lá do Jordão Baixo. É verdade, eu estava aqui escutando um debate, né? E estou de acordo, sim, com esse irmão que está falando com o outro, que também falou por telefone, né? Que a cidade de Deus está ficando, não da forma que Deus quer, mas da forma que o homem quer, né? E realmente aqui também tem uma igreja assim, que uma época de São João, meu irmão dizia, uma época de São João, bota bandeirinha, né, os irmãos todos vestidinhos de matutos, né, estão trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, né, e é isso aí que não existe, né, porque nunca vi Deus brincar carnaval, estão levando até uma massa em época de carnaval, dizendo que vai evangelizar. Ontem eu estava falando até com a irmã sobre isso. Eu não acredito que alguém vai evangelizar em pleno carnaval, né? Colocar aquela roupa falando de Cristo, se misturando com as pessoas que estão ali embriagados, drogados, não dão ouvido, porque não adianta você evangelizar nessa época de carnaval, né? Mas estão fazendo, achando que está evangelizando. Eu não creio nisso. Né? Porque se tem um momento de evangelizar é agora, mas não numa época, numa troça, a pessoa sai de casa, fazer um bloco, botar o nome de Jesus na frente e dizer que vai evangelizar, que aquelas pessoas que não estão dando ouvido, né? Então eu estou de acordo sim, é o que o irmão está falando, né? Como também, não digo todos, eu não estou criticando quem faz ou quem não faz, eu não vou, né? Tem esse negócio de massa que muitas vezes, quem não conhece a palavra, pensa que até é coisa de espiritismo, esse negócio de massa, pulando, saltando, rodando. Deus, eu não vejo isso na Bíblia, eu vejo marchar como soldado, ficar em frente, né? Mas as massas, Deus devia te ver, né? É um bombo tocando, as pessoas tudo girando dentro de uma congregação, né? Então, cada um faz o que quer. Eu sou de acordo com esses dois irmãos que acabou de falar, né? Eu não, realmente, eu posso até ir sem saber, mas ao chegar e eu ver uma coisa dessa, eu me retiro, porque eu sei que Deus não está presente naquele lugar, né? Então, querem trazer até coisa do Egito, né? No tempo de Moisés, né? Deus Santo dizendo que para Jesus, não é para Jesus. Jesus não está recebendo esse batuque, porque Jesus, que eu sabe, ele é manso, né, um louvor, tudo bem, mas uma coisa de batuque, carnaval, São João, Deus não está nesse negócio. E eu digo isso sem medo de errar,
Pronto. Né? Mas que a gente venha também vigiar, né? Muitos estão se perdendo, como diz na palavra, por não ler a Bíblia, né? Por não ler a palavra, estão se perdendo, como tem na Bíblia. Então, que a gente venha aprender a ler mais na Bíblia. Eu não estou nesse negócio. Pronto. Amém? Amém. Muito obrigado pela sua participação, viu, irmão Valdirene? E você, irmãos, ainda pode ligar 3268-6939, mas infelizmente não temos mais tempos para fazer algumas ponderações aqui. Então, eu quero apenas perguntar aos nossos irmãos, tanto Mauro Dias como o presbítero Davi Salles, o Fábio de Sá, se vocês aceitam convites das igrejas, os irmãos que querem fazer assim algum seminário, estudo bíblico nas igrejas. E, Mauro Dias, o senhor pode dar as suas últimas considerações e responder essa perguntinha simples. Bem, irmão Eliseu, eu gostaria de fazer assim, inicialmente uma observação sobre teocracia. Quando eu falei que a igreja vive uma teocracia, e realmente a igreja vive uma teocracia. Teo significa Deus, acredito que o irmão teólogo deve saber, e cracia é governo. Então não há nada que falar de democracia de Deus, porque democracia é governo do homem, teocracia é governo de Deus. Em relação a atender convites, sim, atendemos convites, basta os irmãos chamarem com certa descendência, podemos fazer o encaixe na agenda e, na medida do possível, atender ao convite dos irmãos. Muito bem, muito bem. O senhor poderia passar o seu telefone para contato para as pessoas? O senhor poderia passar o seu telefone para contato que os irmãos que quiserem ligar para a festividade de campanha evangelizadora? Pode passar, irmão, por favor. É o 98797-6449. 98797-6449. Muito bem, isso aí é o Mauro Dias. Se você quiser levá-lo para dar um estudo na sua igreja, você pode ligar para ele, que ele está ao seu inteiro dispor. Você ligue antes, que é para agendar, porque ele tem outros compromissos também, viu, irmãos? Presbítero Davi Salles, é uma honra muito grande estar aqui com o senhor. E o senhor poderia passar o seu número para os irmãos que querem lhe convidar? Olha que bênção de Deus aí, querido. Os irmãos, a gente está desenvolvendo um trabalho muito bom, umas palestras de missões. O profeta da hora, ele dá uma palestra até em hebraico, ele fala, e é uma bênção de Deus sobre Israel. E eu estou terminando uma palestra sobre a Índia, inclusive eu estarei dando essa palestra no sábado, no culto de missões ali no Jordão, e no Data Show é uma bênção de Deus. Irmão, se interessar aí, quiser levar uma palestra aí para a sua igreja, que é muito importante a respeito de a gente aprender a obra missionária, não é verdade, e conhecer a missão transcultural, né? Os irmãos quiserem entrar em contato aí pelo telefone 98742-9336. Presbítero Davi Salles. Pode repetir, por favor, presbítero? O telefone da bênção aí é 98742-9336. Muito bem, isso aí é o presbítero Davi Salles. Você pode usar esse número aí para convidá-lo para a sua igreja, para trazer uma palavra de Deus. Ele também prega e você vai levar um homem de Deus para a sua igreja. Fábio de Sá, por favor, você tem alguns minutos para fazer as suas últimas ponderações, e se o senhor aceita convites das igrejas que querem levar o irmão para pregar, para dar um estudo, como é que faz? Primeiro que eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso Eliseu pelo convite. Me sinto honrado, apesar do cansaço, estou honrado.
Agradeço a todos os ouvintes. Deus abençoe ricamente, não tenho dúvidas. Meus irmãos, eu estou à disposição do Senhor Jesus, né? Se alguém quiser que nós façamos uma pregação, um estudo, claro, com antecedência, eu não tenho agenda, não sou tão importante como o irmão Mauro, e nem tão abençoado, e nem falo hindu como Davi. É só anotar meu número, que é 9, né, o nono dígito, 85512245. Bom, irmãos, eu tenho algumas colocações, algumas ponderações finais. Primeiro de tudo, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não adianta nós nos esmerarmos com esse debate até a meia-noite para que você não entenda nada do que nós falamos. De fato, existem muitas coisas nas igrejas que querem entrar nas igrejas, assim como o modernismo quer entrar na igreja e quer fazer muita coisa na igreja que não está na Bíblia, não é de acordo com a Bíblia. Eu queria responder ao profeta Josenildo. Eu acho que ele tem... Profeta não, Josenildo. Que ele não é profeta não. Não existe mais profeta. Eu queria dizer uma coisa para ele, o seguinte. Primeiro, irmão, eu falei no início e falo a mesma coisa. Existem músicas que, ao ouvirmos, não estamos pecando. E não que nós vamos comprar o CD da música para ouvir. Talvez o senhor queira comprar, por isso que está tão perguntando, tão agoniado aí nesse WhatsApp. Segundo, qualquer pessoa que colocar música, pastor, esposa, marido, irmão, acima de Deus, comete idolatria. Por isso que o Senhor Jesus disse: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem não é digno de Cristo não é digno de sua salvação. Quem disse não fui eu, foi o Senhor Jesus. No mais, meus irmãos, oremos pelas nossas igrejas, porque para Deus não há Assembleia Batista ou Presbiteriana. Para Deus há o seu povo escolhido. Oremos pela sua igreja, para que todos nós, assim quando o Senhor voltar, nós estejamos prontos como a sua noiva, como a sua amada igreja, em nome de Jesus. Agradecemos demais aos nossos irmãos pelo esforço. O nosso querido irmão Fábio de Sá, ele que trabalha o dia todo ali no Transamérica, e hoje estar aqui para nos ajudar nessa tarefa árdua. E também o nosso querido irmão Fábio, também trabalha nos Correios. Mauro Dias, perdão, eu já estou trocando já os nomes aqui, viu, irmão? O Mauro Dias também trabalha nos Correios e ele, está super atarefado também, mas estar aqui conosco e queremos agradecer de coração. E também o presbítero Davi Salles, que também tem que acordar muito cedo. Então agradecemos a você por tudo, pela paciência, pelo seu carinho, tá bom? O Senhor sempre nos exorta à santificação, porque diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, amados, deixa essas coisas do mundo pra lá, essas músicas que não tem sentido, não edifica em nada, né? As coisas velhas já passaram, diz a Bíblia, eis que tudo se fez novo. Fica com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Obrigado aos irmãos do IPCEP, obrigado aos irmãos aqui do Alto Maracanã, aos irmãos aqui do Linha do Tiro, Alto Doutor Caetés, Alto 2 de Fevereiro, Córrego do Euclides, aqui Nova Descoberta, Córrego da Areia, a irmã Edinalva, que gosta muito dos nossos temas, e também o nosso irmão Davidson Santo e todos os irmãos ali do Alta Brasileira, o Josenildo Campos, lá da UR5 Ibura, ele que é conhecido como o profeta da hora aqui, e também os amados irmãos aqui de Dois Unidos, aqui embaixo, aqui na Uriel de Holanda, né, me parece, e os irmãos do Passarinho 2, irmão Rinaldo, João Nunes, a irmã Maria dos Anjos. Deus abençoe. Amanhã nos encontramos de novo, se Deus assim nos permitir. Se não nos encontrar nos céus, nós nos encontraremos. Fica com Deus e até amanhã. Parece que a noite de choro foi perdida, ficou sem sentido a vida, mas Deus te encontrou. Deus vai fazer